É, bom dia, amigos do sexto ano. Nós vamos entrar hoje em uma das civilizações mais esplendorosas da antiguidade, que é o Egito. Aí nós vamos conhecer um pouco do Egito, né? Uma civilização milenar. Lembrando para vocês que o Egito ele está localizado no continente africano, tá? É no norte do continente africano. Bem, o Egito ele é considerado, né, uma antiguidade oriental. Por quê? Porque se refere às civilizações que habitaram a África, onde está localizado o Egito, e a Ásia, tá? No período que nós chamamos de História Antiga. O Egito Antigo e a Mesopotâmia também são civilizações hidráulicas, porque dependeram do quê? Dos rios. No Egito, o rio Nilo. Na Mesopotâmia, como nós já falamos, os rios Tigres e Eufrates, tá? E esses rios proporcionaram o quê? A construção de diques, tanques e barragens. Bem, já falei para vocês que o rio mais importante do Egito é o rio Nilo. O Egito está localizado numa área entre desertos. E se não fosse o rio Nilo, com as suas enchentes periódicas, não haveria vida no Egito. Por isso que muitos historiadores, segundo Heródoto, ele dizia que o Egito é um presente do Nilo, porque sem as enchentes periódicas que eles aprenderam a controlar, tá, não existiria vida no Egito. O rio Nilo ele é formado por dois rios, o Nilo Branco e o Nilo Azul. Do encontro do Nilo Branco com o rio Nilo Azul, forma-se o rio Nilo. O rio Nilo corre em direção ao norte e vai em direção ao mar Mediterrâneo. É onde ele vai desaguar. Outra coisa aqui, né? As cheias do rio Nilo. Como os egípcios, eles aprenderam a controlar essas cheias. Nos meses de junho a setembro, as águas do rio Nilo transbordavam e quando ele voltava ao seu leito normal, as margens do rio estavam fertilizadas, uma terra escura, né, que é chamado de humus. E ali era que eles plantavam, né, desenvolver a agricultura, as margens do rio Nilo. Agora, lembrando, eles aprenderam a controlar a enchente do Nilo, tá? Bem, como se deu a formação do Egito Antigo? Antes, aquela área que hoje nós chamamos de Egito, ela estava organizada em aldeias, né? De caçadores e coletores, né? Ao longo do ano 6500 a.C., eles se localizaram naquela área e desenvolveram algumas comunidades, onde eles plantavam o trigo, plantavam a cevada e criavam gado. Essas comunidades eram chamadas de nomos e cada comunidade era chefiada pelo nomarca, tá? Aos poucos, os nomes foram se agrupando e formaram dois reinos. O Alto Egito, que fica ao sul, né, que isso aí foi de acordo com a primeira catarata do rio, e o Baixo Egito, que ficava ao norte do Egito. Então, sul era o Alto Egito e norte o Baixo Egito. Por volta do ano 3000 a.C., os dois reinos foram unificados, tá? Quer dizer, se uniram os dois reinos. E quem fez essa unificação do reino foi Menes. Ele era, né, um nobre, um guerreiro, que governava o Alto Egito. Então, quando Menes, por volta do ano 3000 a.C., vai unir o Alto e o Baixo Egito, aí a gente vai começar a história política do Egito, né? E Menes torna-se o primeiro faraó do Egito. Faraó era o título dado aos governantes do Egito, né? Então, o primeiro faraó do Egito foi Menes. O faraó era considerado um deus. Ele era respeitado e temido pelo povo. E quem desobedecesse sofria várias punições, tá? Então, começou agora o Egito, ok?